Boa noite. Vamos nos acomodando. Tá bom a conversa, né? A gente atrasou uns minutinhos, né? Devido à função da chuva. Sei que tem alguns irmãos chegando, então a gente acabou demorando uns minutinhos para poder iniciar. Ver se essa chuva vai dar trégua, não é mesmo? Mas, irmãos, eu quero convidá-los a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, e vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que ilumine essa noite, este culto, que nós prestaremos àquele que merece toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos reunir na Tua presença, na Tua casa. Como isso é maravilhoso, Pai. E aqui nós podemos ter esse tempo de conversa com os nossos irmãos, podemos ter esse tempo de comunhão, onde nós cantamos louvores a Ti, ouvimos a Tua palavra, somos edificados por ela, e hoje nós participaremos da mesa do Senhor. Obrigado, porque tudo isso é graça, é bondade Sua. Nada merecíamos, mas o Senhor tudo fez. Também Te louvamos pela chuva que o Senhor envia. Sabemos que nesse momento alguns irmãos podem estar com dificuldade ou então até desistir de vir até o culto. Mas que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, os que aqui estão e aqueles que também não poderão vir. Que o Senhor esteja estendendo as suas mãos poderosas sobre cada um. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Nós faremos a leitura do versículo 55 ao 60. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículos 55 ao 60, vai estar projetado também aqui à minha direita. Assim está escrito a palavra de Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e, aos gritos, lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. Estevão, o primeiro mártir nós temos no cristianismo. Alguém que viu o Senhor e ele viu que o Senhor estava vivo. E é Ele que nós celebramos essa noite. Aquele que está vivo e reina para todo sempre. Eu lhe convido, se possível, fique de pé. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti. Cristo, Tu és meu refúgio, em
quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti, coloco a minha confiança em ti. Tenho esperança, tenho futuro, dádivas do Senhor, nisso eu creio, sim eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti, coloco a minha confiança em ti. Tua palavra é vida e poder para me libertar. Nisto eu creio, sim eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti, coloco a minha confiança em ti, coloco a minha confiança em ti, coloco a minha confiança em ti. Rapidamente, você pode tomar o seu assento. Nós temos a honra, essa noite, de ter conosco os nossos irmãos dos Gideões Internacionais. E para nós é um privilégio poder recebê-los aqui em nossa comunidade. E nós gostaríamos de ouvi-los. Os irmãos querem compartilhar aqui uma palavra conosco acerca do trabalho que eles realizam. Um trabalho, eles vão falar, mas tenho certeza que é um trabalho que tem alcançado muitas pessoas a encontrarem o Evangelho. Isso é maravilhoso. Quero convidar os nossos irmãos. Pode ficar à vontade, se o senhor quiser tirar o microfone. Não, tranquilo. Muito obrigado. Oh, que lindo livro recebi hoje na escola. Esse foi um pronunciamento de uma menina que chegou em casa e disse para sua mãe: recebi esse novo e lindo presente, um Novo Testamento, mais Salmos e Provérbios. E sua mãe disse assim: aqui livro de crente não entra. Tudo bem. Mais tarde chegou o pai, e a menina, a mesma coisa, disse assim: que lindo livro recebi na escola hoje. E o pai também, com água fria, disse: aqui livro de crente não entra. Passado algum tempo, essa menina sofreu um atropelamento e morreu. Era filha única. E os pais entraram em desespero. Um dia, a sua mãe, vendo os pertences da filha, chegou desse Novo Testamento, e lá no plano da salvação, no final, sua decisão por Cristo, estava o nome dela e a data que ela tinha recebido. E eles compreenderam que aquela menina foi salva pelo Senhor Jesus. E aquela família, mesmo com aquela dor da separação, se rendeu aos pés de Jesus, toda a sua família. Deus seja louvado. Amém.
Esse aqui é do pastor. Não está ouvindo no fundo? No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Saudamos os amados irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Os Gideões Internacionais é uma associação de homens de negócio e profissionais cristãos. Estamos organizados em mais de 200 países, em 109 línguas, com mais de 250 mil membros no mundo, entre gideões e auxiliares. No Brasil, temos em torno de 15 mil entre gideões e auxiliares. A finalidade dos Gideões Internacionais é ganhar homens, mulheres, meninos e meninas para o Senhor Jesus Cristo, através do testemunho pessoal, associação no serviço e distribuição e colocação de Novos Testamentos em hotéis, hospitais, que é esse exemplar médio. Este aqui. Depois temos instituições penais, forças armadas, funcionários públicos, funcionários de hotéis, estudantes desde o 5º ano até a universidade, que é esse exemplar azul. E na área da saúde, consultórios médicos, odontológicos, psicologia, enfermagem, funcionários de hospitais, que é o exemplar branco, este aqui. E esse serviço é realizado pelas nossas esposas, que são chamadas no ministério de as auxiliares. As auxiliares têm um papel muito importante no ministério, que é a oração. Nos Gideões temos o lema que as auxiliares de joelhos mantêm os Gideões em pé. Os Gideões Internacionais são um braço estendido das igrejas. Os Gideões vão em lugares que a igreja não vai. O fruto do nosso trabalho é colhido pelas igrejas. Tem um livrinho aí. Um moço estava servindo a pátria em Brasília quando recebeu um Novo Testamento. Ele era um homem bastante perturbado e que dizia crer em Deus, mas não queria saber da Bíblia e ainda sentia raiva quando os Gideões iam distribuir os Novos Testamentos. Porém, as circunstâncias foram mudando, passou a viver um tempo muito sofrimento no lar, com problemas com a esposa e filha. Não tinha sossego, não dormia direito e era uma tribulação muito grande. Numa madrugada, decidiu dar cabo de sua vida, mas uma voz falou: olha na sua estante, tem um livrinho ali, leia. Era o Novo Testamento dos Gideões. Ele não sabia manusear a Bíblia. Abriu em Atos 3, 19 e 20, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esta foi a palavra que Deus falou com ele naquela madrugada. Ele estava numa luta e começou a falar com Deus. Olha como está a minha vida, Deus, uma vida desgraçada. Mesmo não gostando, foi experimentar ir à igreja. Na época, sua esposa já tinha passado a seguir os passos de Jesus, e eles quase se separaram por causa disso. Ela estava orando por ele. Ele prometeu a Deus que, se tudo mudasse, ele iria servi-lo pelo resto da vida. Na igreja nasceu o desejo muito grande de ler a Bíblia Sagrada. E hoje, pela misericórdia de Deus, Gilberto Lima Lemes, de Cuiabá, Mato Grosso, é evangelista na casa do Senhor. Nós temos 3 desafios para a congregação nessa noite. Primeiro, que esta igreja ore pelos Gideões Internacionais. O nosso ministério é essencialmente espiritual.
muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Segundo pedido, nós precisamos de gente para carregar as caixas e levar os Novos Testamentos, aqueles lugares aonde a igreja não vai, que nós vamos. Então, nós já estamos com uma membresia meia já, com uma idade já avançada, e nós precisamos renovar. Então, pastor, se tiver alguma indicação para membros aí, nós ficaríamos muito agradecidos. E também, o terceiro pedido, que os irmãos possam contribuir mensalmente para a aquisição dos Novos Testamentos. Essa contribuição será só para a impressão dos Novos Testamentos. Tá? Então, seria isso aí. Finalizando, em Provérbios 11:30, diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, o que ganha almas é sábio. Queremos agradecer ao pastor e à congregação pela oportunidade de podermos mostrar um pouco do nosso trabalho a nível mundial. Que Deus abençoe. Nesse instante, pastor, eu gostaria de presenteá-lo com um Novo Testamento comemorativo aos 200 milhões de distribuição no Brasil e 60 anos de atividade do Ministério Gideônico aqui no nosso país. Tá? Está aqui, pastor Adriano Fernandes. Tá, Deus abençoe. Glória a Deus. Fui pegar o meu aqui no Obrigado. Como a gente é grato a Deus, né? Por este ministério que tem alcançado tantas pessoas. Muito obrigado. Nosso desejo realmente é que Deus possa seguir abençoando vocês, dando pessoas, né? Para carregar esse peso também, carregar essas caixas. E nessa noite nós queremos poder ofertar no ministério de vocês. Com essa próxima canção, eu quero convidá-los, né, os irmãos, para nós ofertarmos. E a oferta será destinada aos Gideões Internacionais. Amém? Vamos ficar de pé? Fui salvo, liberto, fui tirado da escuridão, grandioso pra sempre, fui transformado quando teu amor chegou. Desde a eternidade vieste até nós, Jesus, Filho de Deus, teu amor chegou. Desde a eternidade vieste até nós, Jesus, Filho de Deus. Viveu, morreu, te levantaste com poder, o caminho abriu para o mundo outra vez. Aleluia, por quem tu és. Fui salvo, liberto, fui tirado da escuridão, grandioso pra sempre, fui transformado quando teu amor chegou. Desde a eternidade vieste até nós, Jesus, Filho de Deus, teu amor chegou. Desde a eternidade vieste até nós, Jesus, Filho de Deus,
levantaste com poder, o caminho abriu para o mundo outra vez. Aleluia, por quem tu és. Quero convidá-los para juntos nós fazermos a leitura do Salmo 31, do verso 1 até o verso 5º, depois o verso 15º até o 16º. E a parte que está destacada, eu gostaria que os irmãos fizessem essa leitura juntamente comigo. Amém? Senhor, eu me refugio em Ti, que eu não me frustre. Livra-me pela Tua justiça. Inclina Teus ouvidos para mim. Livra-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Porque Tu és minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e encaminha-me por causa do Teu nome. Tira-me do laço que me armaram, pois Tu és o meu refúgio. Entrego o meu espírito nas Tuas mãos. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Meus dias estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Tua bondade. Amém? Que nessa noite você possa agradecer por essa imerecida vida que todos os dias Jesus concede a ti. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me
mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oramos. Senhor Jesus Cristo, Tu és a pedra que os construtores rejeitaram. Contudo, és a pedra angular sobre a qual Tua igreja é construída. Edifica-nos como pedras vivas em Tua igreja, para que possamos ser Teu povo e conhecer-Te como o caminho, a verdade e a vida, que Tu vives e reina com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Irmãos, podem tomando seus assentos. As crianças também podem ir ao cultinho. Só organizar aqui. Os irmãos lá no fundo me ouvem bem? Essa chuva, né? Meus irmãos, nós daremos sequência então na nossa série de mensagens. Eu quero convidar, se possível, Gilmar, pode orar por mim aqui, por gentileza? Oramos então pela pregação da palavra. Senhor Jesus, mais um dia Tu nos trouxestes aqui. Tu nos molhastes um pouco com essa chuva e nós queremos também que Tu nos molhe com a Tua palavra e que essa possa ser impregnada em nós e que nós possamos ficar contigo, Senhor, com a Tua orientação para o restante da semana. Peço que a palavra que vai ser colocada através do Adrian seja frutífera em nossas vidas, Senhor, e que nós possamos realmente estar contigo durante mais essa semana que se aproxima, Senhor, sob a Tua graça e sob a Tua proteção. No mais que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, aos que nos visitam, nós fazemos séries de exposições aqui na Fé e Vida. A gente está expondo o livro de Juízes. E hoje nós iremos fazer a exposição do capítulo 9 e 10. Olharemos também rapidamente o capítulo 10, que é um capítulo bem curto. Mas o capítulo 9 ele é um capítulo bastante extenso. E eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, pode ser aplicativo, a Bíblia física, mas que permaneçam com ela aberta para a gente ir fazendo a exposição. Semana passada, nós expomos aqui o capítulo 8. Nós vimos os últimos dias de Gideão. Nós estamos seguindo, então, para o capítulo 9. Mas nós devemos lembrar que do capítulo 6 até o capítulo 8, nós temos Gideão e a sua família. E no final do capítulo 8, Gideão
morre. No livro de Juízes nós temos um ciclo que é bastante repetitivo. Vocês lembram qual é? Um juiz morre, o povo se entrega à idolatria, vem a opressão, o povo então clama ao Senhor, se arrepende, Deus envia um outro libertador, um outro juiz. Mas nós vimos que com Gideão foi um pouco diferente, pois a prostituição espiritual começou já com Gideão em vida. Nós vimos isso na semana passada. E agora, nós temos os últimos dias de Gideão. E no capítulo 9, nós veremos um pouco sobre Abimeleque, o seu filho. Nós teremos então esse desfecho dessa família. Infelizmente, o ciclo do livro é que constantemente eles se afastam de Deus, se voltam aos falsos deuses, e eles não lembram mais do Senhor. Não lembram mais dos grandes feitos do Senhor ao livrar ele das mãos dos inimigos. E nós vimos isso em algumas pregações passadas, que quando é citado que eles se esqueceram do Senhor, não era um esquecimento total de saber quem Deus era, não era isso. Mas esse conhecimento era algo relacionado ao relacionamento deles com Deus. Eles já não queriam obedecer ao Senhor, eles já não queriam mais obedecer ao Deus da aliança. O que eles queriam? O desejo deles era que o Criador de todas as coisas coexistisse no meio dos deuses pagãos. Eles não queriam obedecer totalmente a Deus. Que problema tem eu ter diversos deuses para cada área da minha vida? Que problema tem? Então o escritor, ao dizer que eles não lembram mais do Senhor, ele está dizendo isso, que Deus não é mais exclusivo na vida daquele povo. Eles não têm mais um relacionamento com Deus. Deus, para eles, é só mais um. E mais, apesar deles terem esquecido do Senhor, abandonado a aliança, eles também não demonstram sentimentos, lealdade com a família de Gideão, apesar de tudo que Gideão havia feito por eles. Então, no capítulo 9, nós temos alguém que entra em cena. Temos a citação dele no outro capítulo, mas agora nós vemos quem realmente Abimeleque é. Quem Abimeleque se tornou. Filho de Gideão. Eu quero falar essa noite com vocês sobre as consequências de viver uma vida para os falsos deuses. Abimeleque é esse exemplo. Vocês lembram? Quem está aqui pegou as outras mensagens? Vocês lembram que após Gideão derrotar os midianitas, os israelitas vão até ele e pedem: olhe, Gideão, nos governe você, governe os seus netos. E qual é a resposta que Gideão dá a eles? Vocês lembram? Não, eu não governarei vocês, mas o Senhor governará vocês. Nós vimos que Gideão fala uma coisa, mas na prática é outra. Ele tem 70 filhos com diferentes mulheres. E mais, agora ele tem um filho com uma concubina e ele coloca o nome de Abimeleque. E ele diz que não queria ser rei, né? Mas ele põe o nome do filho de Abimeleque, que quer dizer: meu pai é rei. Na prática é totalmente diferente. Imagina como cresce esse menino.
Imagina como cresce Abimeleque. Ele era alguém excluído da família, porque ele era alguém ilegítimo. Ele não estava entre os herdeiros de Gideão, mas ele era filho do rei. Meu pai é rei. E agora, capítulo 8, Gideão morre. E quem tomará conta? Quem tocará os negócios do pai? Quem será rei agora? A sequência dos juízes vinha vindo nesse ciclo. Só que até o capítulo 8, nós vimos que esse ciclo sempre se repetia. O povo peca, sofre opressão, clama ao Senhor, Deus envia o libertador, vence os inimigos e então a paz. Mas agora há um desvio total dessa sequência. E nós veremos os perigos disso. Veremos as consequências de se entregar aos falsos deuses. Em outras oportunidades, nós falamos aqui. Falamos que os falsos deuses, os falsos ídolos é algo muito mais profundo do que normalmente as pessoas pensam. E por vezes nós colocamos coisas que são boas em um pedestal e nós nos prostramos a elas. Nós não notamos mais um Deus, um falso Deus, um ídolo, pode ser qualquer coisa que seja mais importante que Deus na sua vida. Qualquer coisa que absorva mais atenção e imaginação do seu coração do que é Deus, é um ídolo. E nós temos costumeiramente essa tendência, pegar coisas que são boas e transformá-las em ídolos. Pode ser a família, os filhos, a carreira, o dinheiro, as conquistas, um relacionamento amoroso. O coração humano, de fato, é uma fábrica de ídolos. E quando ele tira o lugar que pertence somente a Deus e coloca qualquer outra coisa, ele está prostrado a um falso Deus. Se alguma coisa torna mais importante que Deus para a sua felicidade, para a sua identidade, para que você encontre real sentido da vida, então isso é um ídolo. Você está diante dele. Uma escritora diz, e eu concordo com ela, diz o seguinte: o que nos controla é realmente um Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada por quem ela deseja agradar. Não controlamos a nós mesmos. Somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Mediante a isso eu pergunto, só nos resta saber, que Senhor é esse? Abimeleque é controlado pelo desejo de poder. E agora, nós veremos o que ele faz para alcançá-lo. O que Abimeleque faz para colocar o seu desejo em dia, para que ele seja satisfeito. Está com a sua Bíblia aberta? Dos versículos 1 até o 6, nós temos o planejamento estratégico de Abimeleque. Mas é um planejamento estratégico sem Deus. Versículo 1 diz: certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu clã materno: perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. Aparentemente nós temos aqui o quê? Um encontro de família. Mas logo o plano de Gideão se torna público. De Abimeleque, perdão. Abimeleque vai até Siquém. E Siquém é uma cidade que é bastante conhecida nas narrativas bíblicas. É em Siquém que Deus aparece a Abraão para dizer que aquela era a terra da promessa. É em Siquém que o primeiro altar para culto a Deus é construído. E Abimeleque vai até os parentes da sua mãe
não porque estava com saudade, mas porque ele queria o poder a todo custo. Você observou que todos os outros líderes levantados em Juízes, mencionados em Juízes, todos eles são chamados por Deus. Todos eles são usados por Deus para libertar o povo. Mas Abimeleque não quer saber disso. Para ele, os meios não importam. O que de fato importa é chegar lá. Não importa se Deus chamou para isso ou não. É lá que eu quero chegar. É lá que eu irei. Abimeleque é alguém autoconfiante. Abimeleque é aquele homem super capaz, ele não depende nem mesmo de Deus. E quais são os caminhos que Abimeleque toma, segue para atingir o seu objetivo? Que caminho é esse? Nós vemos um caminho de manipulação. Versículo 2, perguntem aos líderes de Siquém, se eles preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão, ou por um só homem. Olha a manipulação dele. E lembrem-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Percebe? Ele está dizendo, olha, não é melhor ter apenas um governante? E mais, seria bom que a gente garantisse que ele fosse um de nós, né? Pensando bem, não seria melhor que eu fosse o governante de vocês? Vocês notam alguma semelhança com Gênesis? O engano da serpente com Adão? Desde a queda, o homem busca ser autônomo de Deus. O homem busca independência de Deus. Mas as promessas para isso são frustradas. É cheia de frustração. Para Abimeleque, pouco importa se é o desejo de Deus que ele se torne rei. O que de fato importa é que ele seja poderoso. O que de fato importa é que o seu desejo seja satisfeito. Para ele, tudo é válido para chegar onde ele quer. Ele quer a autonomia de Deus, ele quer viver da sua maneira. Ele não busca ser dependente de Deus. Eu pergunto a você, será que às vezes nós não somos assim também? Será que nós não nos parecemos com Abimeleque? O texto segue no versículo 3. Os tios de Abimeleque transmitiram a mensagem a todos os líderes de Siquém, que depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Os líderes de Siquém ouvem a proposta e concordam com a proposta de Abimeleque. E no versículo 4, nós vemos que é dado a Abimeleque 70 moedas de prata. De onde? Do templo de Baal-Berite, para Abimeleque utilizar na contratação de indivíduos, e diz o texto, desocupados e desordeiros, para segui-lo. Observam o caminho que Abimeleque está tomando? Ele está indo em direção ao seu reinado, não pela sua obediência a Deus, mas ele está indo com um empurrãozinho de um falso Deus. É isso que os falsos deuses fazem. Te dão uma falsa sensação de que tudo está indo bem, de que tudo está indo, que vai dar certo. Mas você já conversou com alguém que está cego por um falso Deus, e você procura mostrar a verdade a ela? Essa pessoa não está nem aí para você. Ela não vê a realidade. Não vê, ao ponto de tudo que você está querendo fazer é ajudar e ela não quer saber. Está cega ao seu ídolo. Os ídolos cegam.
E é exatamente o que nós estamos vendo com Abimeleque. Ele usa de manipulação. Então tem pessoas o apoiando. É interessante que ele vem de uma família que pertencia ao quê? À aliança. Ele era pertencente à aliança. Mas ele abandona totalmente o Senhor. E agora o versículo 4 mostra que até a oferta de um falso Deus ele aceita. Tudo é válido, desde que eu alcance o meu objetivo. Será que tudo é válido mesmo? Será que Deus não se preocupa com os meios também? Versículo 5. Abimeleque segue com o seu plano. Ele vai até a casa do seu pai, em Ofra. E ele vai de encontro com os seus irmãos. Vai ter churrasco. Não, não vai ter não. Sabe por quê? Sobre uma pedra ele assassina os seus irmãos. Acreditem, há muitos que por estarem doentes, cegos por falsos deuses, acabam destruindo tantas coisas. Acabam sacrificando coisas tão importantes. Eu não sei, mas pode ser que seja a sua realidade. Para atingir o objetivo da vida, talvez você esteja sacrificando a sua família, os filhos, as pessoas que estão perto de você, ou então você sacrificou o seu relacionamento com Deus. Não dá mais para ficar pensando em orar, em ler a Bíblia, em ter comunhão com os irmãos. A vida é muito corrida. Se essa é a sua realidade, então essa noite nós suplicamos ao Espírito de Deus para que Ele lhe convença de que você está prostrado a um falso Deus. E a não ser que você se arrependa, esse falso Deus irá cobrar de você. Abimeleque usa de manipulação. E mais, ele usa de violência para conseguir o que ele quer. Para ele nada mais importa, basta chegar no poder. E sabe o que ele consegue? O próprio poder. A gente vê isso no versículo 6. Final do versículo 6. Abimeleque é proclamado rei em Siquém. Quem sabe na sua posse, no seu discurso ele estava dizendo: é possível chegar lá sem Deus. É possível. É possível conquistar o que quiser na força do seu braço. Será que é? Será que de fato é? Abimeleque, ele é proclamado rei em Siquém. E ao ser proclamado rei, isso mostra que ele e a nação onde ele estava também estavam prostrados a falsos deuses. Aquela nação também estava longe do Senhor. Porque, como citei antes, Siquém era uma espécie de termômetro espiritual de Israel. Abraão construiu o primeiro altar do Senhor. Josué 8 mostra que ali foi o primeiro lugar onde os descendentes de Abraão se reuniram para adorar o Senhor. E depois entraram na terra, sob a liderança de Josué. É em Siquém que o próprio José é sepultado. E agora em Siquém, o rei e os demais homens daquela cidade abandonam o Deus da aliança e se entregam
aos seus próprios ídolos. Qual é a consequência de vivermos para os falsos deuses? Eles nos cegam. Lutero certa vez disse: seja o que for a que seu coração se apegue e em que deposite confiança, e isso será realmente seu Deus. É claro que ele não está falando de qualquer apego, de qualquer confiança, mas ele está dizendo quando o seu coração, quando os seus amores são ordenados a isso, você pega uma coisa e ama essa coisa mais do que qualquer outra, isso é um Deus. Você está prostrado a Ele, e você está cego perante Ele. A história segue. Nós vimos, versículo 5 mostra que ele mata os seus irmãos, exceto um. Apenas Jotão, o filho mais novo. E Jotão consegue fugir e se esconde. E quando ele sabe que Abimeleque é proclamado rei, Jotão sobe ao topo do monte Gerizim, então ele grita, ele conta uma parábola. E depois ele dá uma explicação daquilo que ele estava falando. É o que nós encontramos dos versículos 7 até o versículo 21. E essa parábola de Jotão tem o objetivo de mostrar como a coroação de Abimeleque não fazia sentido nenhum. Jotão inicia a parábola dizendo: ouçam-me, cidadãos de Siquém. Ouçam-me se querem que Deus os ouça. Ele conta: certa vez, as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra. Se não, que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. O que Jotão está mostrando é que as oliveiras, as figueiras e as videiras eram árvores valiosas e produziam as colheitas mais importantes de Israel. Mas nenhuma delas tinha o desejo de ser rei. Mostravam uma crise de liderança. Há isso em nossos dias também. Há muitos com diversos dons e talentos que poderiam ser líderes em sua família, na igreja, no país, mas se omitem porque preferem gastar os seus dons e talentos consigo mesmo. E quando esses homens se omitem, quem é que se levanta? Os homens maus. Quando não havia mais ninguém, Jotão diz que o espinheiro se levanta e diz: eu quero ser rei, mas tem uma condição: vocês vão ter que ficar na minha sombra. Um espinheiro poderia chegar no máximo até uns 60 centímetros. E um espinheiro não tem sombra. Essa parábola está mostrando a insignificância de Abimeleque. Não faz sentido um rei como esse ser rei. E Jotão está dizendo a eles, versículo 16: será que vocês de fato
agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista tudo o que ele realizou? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-los dos midianitas. Mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes, e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei, só porque ele é seu parente. Olha, se vocês agiram de forma honrada, íntegra com Gideão e seus descendentes, então que vocês sejam felizes com Abimeleque, e Abimeleque seja feliz com vocês. Mas se vocês não foram justos, então eu espero que vocês e ele recebam o que merecem. Jotão estava aqui pronunciando uma mensagem de juízo. Sabe por quê? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é as consequências de viver entregue aos falsos deuses. É saber que um dia a conta vem e cobra caro. O texto segue. Versículo 22, e mostra que Abimeleque governa Israel por 3 anos. A gente está vendo uma sequência de juízes, não é mesmo? Vocês lembram quanto tempo os outros juízes governavam? 40, 80, 23 anos, até morrerem. Mas Abimeleque governa apenas 3 anos. Isso mostra que, por mais prazeroso que pareça, a felicidade de um falso Deus, a felicidade que ele proporciona, não dura para sempre, é curta. E mais, o juízo está chegando a Abimeleque. Versículo 23, nós vemos que Deus envia um espírito que gera discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém. E isso era um castigo por ele ter assassinado os filhos de Gideão, e por Siquém ter apoiado ele. E o que ocorre nesse período, após essa discordância? Nós temos a resposta do versículo 25 até o versículo 49. É claro que a gente não irá ler todo o texto, mas apenas fazer um resumo para vocês. Os líderes de Siquém estavam preparando algumas emboscadas para Abimeleque. E nessa época, um homem chamado Gaal se muda para Siquém. E ele passa a ganhar confiança dos líderes de Siquém. Até que Gaal utiliza o mesmo argumento que Abimeleque havia utilizado antes. Gaal diz: quem é Abimeleque? Se não é um verdadeiro filho de Siquém, por que devemos servi-lo? Se eu estivesse no comando. Observaram? Se eu estivesse no comando. O que Abimeleque tinha dito? Mesma coisa. Ele disse: se eu estivesse no comando, me livraria de Abimeleque. De alguma maneira, Abimeleque descobre esse plano. E dos versículos 30 ao 41, nós temos a luta de Gaal com Abimeleque. Os versos 42 ao 44, apenas a gente não vai fazer as leituras, que a gente tem a ceia ainda, mas você pode fazer ela em casa. Os versículos 42 a 44, Abimeleque toma Siquém, então captura e mata o povo que ali estava. E Abimeleque manda destruir a cidade. Só que alguns homens e mulheres conseguem fugir até a torre da cidade. O que Abimeleque faz? Vai até a torre, coloca fogo e mata aqueles homens e mulheres que estavam na torre.
Abimeleque não se satisfaz somente com a destruição de Siquém, mas na sequência do texto você vai ver que ele decide atacar a cidade de Teves. E é muito provável que essa cidade tenha se aliado a Siquém. Por isso Abimeleque quer atacar eles. E da mesma forma, o povo foge para encontrar um abrigo em uma torre. E talvez a gente pense, o episódio está se repetindo outra vez. Acontece que quando Abimeleque está se preparando para incendiar a torre, versículo 53, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho, que rachou o seu crânio. Gravemente ferido, Abimeleque, sempre pensando em sua reputação, ele pede para que o seu companheiro, o seu escudeiro, acabe com a vida dele, para ninguém dizer que ele havia sido morto por uma mulher. Meus irmãos, a vida de Abimeleque é um aviso para aqueles que querem viver uma vida entregue aos falsos deuses. A vida dele é um exemplo de que você pode até ir muito bem por um tempo, mas certamente enfrentará a dura realidade das consequências de viver dessa maneira. Ele parte, ele morre, e agora outros juízes são levantados. Você vai ver no capítulo 10, Tolá, Israel teve 23 anos de paz. Deus envia um juiz Jair, 22 anos de paz. Mas sempre que os juízes morriam, o povo voltava à adoração aos falsos deuses. Sempre. Ao ponto de eles clamarem depois ao Senhor. Você pode observar no capítulo 10, e Deus fala: eu não vou salvar vocês. Até que a segunda vez, Deus é misericordioso e decide livrá-los. Eu pergunto a vocês, onde estava Deus em meio a tudo isso? Onde estava Deus na história de Abimeleque? Será que Deus se ausentou? Se você observar, entre o capítulo 8, versículo 34, até o capítulo 10, verso 6, Deus não é mencionado nenhuma vez pelo seu nome pessoal da aliança. E esse é um retrato da nossa sociedade. Esse é um retrato muito parecido, onde constantemente as pessoas querem tirar Deus de cena, onde constantemente Ele não é adorado e nem levado a sério. Mas será que Deus se ausentou? Versículos 56 e 57. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito a seu pai, matando os 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade. Assim cumpriu-se a maldição de Jotão, filho de Gideão. Deus estava calado, mas eu pergunto, ele estava ausente? Não. Capítulo 9 encerra mostrando que Deus estava aplicando a sua justiça. As consequências de viver entregue aos ídolos é a cegueira. De fato, eles nos cegam. Eles até dão uma falsa sensação de alegria, de realização, mas não é duradouro. E como nós estamos vendo com Abimeleque, leva à morte. Apenas isso? Ainda tem mais. Nós fomos feitos pelo Senhor. E Ele requer tudo de nós. Esquecer disso, colocar algo ou alguém acima dele, é dar o louvor que somente Ele merece a qualquer outra coisa.
E Deus não divide a sua glória com ninguém. Olha o trágico fim que a gente viu de Abimeleque. Às vezes, esquecemos disso e queremos viver como Abimeleque. Mas o que fazer para não vivermos dessa maneira? Volte os seus olhos para Cristo. Ele nos ensina, pois foi nele que recaiu a ira de Deus, quando ele assumiu a nossa culpa. A justiça caiu sobre o Filho de Deus. Era o que merecíamos. E por isso, nessa noite nós queremos lembrar, queremos participar da mesa do Senhor, por tamanha bondade e graça. Vamos orar? Senhor, de fato os ídolos, os falsos deuses são tão perigosos. Eles nos cercam. Estamos diante de inúmeros nessa sociedade em que vivemos. Mas, Senhor, não deixe com que o nosso coração tire o lugar que pertence somente ao Senhor. Que o Senhor reine soberanamente sobre a nossa vida, não apenas uma parte dela, mas toda ela. Que nós possamos pegar essas coisas que são boas, que o Senhor nos dá, essas dádivas que o Senhor nos dá, e não transformá-las em um ídolo, mas usá-los, mas guardá-los, nos relacionarmos para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento nós queremos participar da ceia do Senhor. Nós somos convidados a Ele, convidados por Ele, a sentarmos à sua mesa. E isso não é merecimento algum. Isso é inteiramente graça. Isso é porque o próprio Filho de Deus veio a este mundo e se entregou por nós. Nós não teríamos condição alguma de pagarmos o preço que Ele pagou. Por isso, vamos participar juntos da mesa do grande Rei, do verdadeiro Rei, do libertador. Mas eu sei que há muitas coisas que nós precisamos deixar e confessar. Eu quero que você baixe sua cabeça e tenha um tempo de quebrantamento perante o Senhor, de confissão de pecados, de reconhecimento da nossa miséria diante de Deus, das nossas falhas. Esse é o momento para nós abrirmos o nosso coração, não para querermos dar desculpas a Deus, não, mas para de fato reconhecer quem nós somos, de que não somos merecedores, mas que é puramente um ato gracioso de Deus. Senhor, sonda os nossos corações que aqui estão. Examina, Senhor, os pecados que nele estão, as falhas, as omissões, aquilo que nós poderíamos fazer e nós não fazemos. Sim, Senhor, somente o Senhor que pode sondar, e o Senhor pode iluminar nossa mente para enxergarmos. Não nos deixe com que nós sejamos cegos para os nossos pecados, mas ensina-nos a reconhecer a nossa miséria. Não somente isso,
Ensina-nos a reconhecer a sua grandeza, a sua bondade, o seu amor, amor infinito, amor que não tem como medirmos, amor que não tem como colocarmos na caixa da religiosidade. Mas faz com que nós vejamos quão pequenos nós somos, mas quão grande o Senhor é. É o que nós te pedimos, Pai. Amém. Quero convidar os nossos irmãos aqui do presbitério. A gente vai fazer a distribuição dos elementos, do pão e do cálice. Os irmãos podem passar aqui, os irmãos que vão auxiliar. Vamos orar pelos elementos? Senhor, nós aqui estamos orando por estes elementos, lembrando do teu sacrifício que foi perfeito naquela cruz. O pão representando o teu corpo, o cálice representando o teu sangue que foi derramado por nós. Por isso, nessa noite, nós queremos ser alimentados por Ti. Sabemos que o Senhor aqui está espiritualmente nos alimentando e nós desfrutamos dessa graça que o Senhor nos concede. A ceia é um instrumento seu, é um instrumento para a edificação da Tua igreja, para bendizer o Teu nome, para jamais esquecermos que o Seu sacrifício foi real, foi verdadeiro, e o Senhor está vivo. Por isso, eu te peço que cada um dos meus irmãos que aqui irão participar desse banquete, possam ser alimentados pelo Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem indo distribuir. Os irmãos que vão recebendo, podem se colocando em pé. Nossa comunidade, a ceia ela é aberta, né? Todos os irmãos que nos visitam, todos vocês são convidados a participar com a gente, a participar deste momento tão precioso. Isso não é algo destinado a placas de igreja, né? Mas isso pertence à igreja que foi comprada e remida pelo sangue de Cristo. E por isso nós nos alegramos de poder compartilhar do pão e do cálice com todos. As crianças também, elas fazem parte da aliança e participam. Elas desfrutam disso, desfrutam desse banquete. E os pais têm a missão, o dever de instruí-las. Amém? Meus irmãos, eu quero fazer a leitura com vocês daquilo que escreveu o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, que se encontra no capítulo 11, os versículos 23 até o 26. Assim está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Todos receberam? A ceia é um momento especial. Você se alegra com isso? Você fica desejando por esse dia participar da ceia do Senhor? Que momento especial. E que maravilhoso é poder compartilhar com cada um de vocês. Isso é igreja, é a comunhão dos santos. Amém? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Comamos todos. O profeta Isaías diz que o Senhor foi esmagado, que agradou ao Senhor moê-lo. O seu corpo foi entregue naquela cruz. Foi crucificado, foi colocado uma coroa de espinhos, pregos em suas mãos e pés, foi chicoteado. Tudo suportou. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, que é a aliança do meu sangue, derramado por vós. Façam isso todas as vezes que forem comer e beber, em memória de mim. Bebamos todos. Sempre que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode fechar os seus olhos e agradecer a Ele por isso. Que precioso, Pai. Foi o teu sangue vertido naquela cruz. Esse é o sangue que nos dá vida. Esse é o sangue que nos reconciliou novamente com o Pai. Não tem como nos gloriar diante de Ti. Seu sacrifício foi perfeito, o Senhor fez tudo por nós. O Senhor cumpriu a vontade do Pai, se entregou, foi levado como uma ovelha perante os seus tosqueadores e não abriu a boca. O Senhor morreu como uma ovelha, mas o Senhor ressuscitou como um leão. E o Senhor retornará. E nós participamos desse momento, estamos anunciando o seu grande retorno. E nós aguardamos, ansiosos por esse dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, podem tomando seus assentos.
Nós até teríamos mais um louvor, mas por motivos de saúde não foi permitido, não foi possível. Mas eu quero encerrar com os avisos da nossa comunidade. Um deles é: nos siga nas nossas redes sociais, nosso Instagram, também nosso canal do YouTube. Ali estão os nossos cultos, as nossas pregações. Se você perdeu alguma mensagem da série, estão todas lá. Amém? Também o gabinete pastoral. Os irmãos não me chamaram, não estão me chamando. Comecei a chamar alguns irmãos. Então não se sinta ofendido se eu lhe chamar. É apenas para a gente conversar, perguntar, algum pedido de oração específico. A gente está aqui para poder servir vocês. Amém? Também, um assunto bastante importante. Nessa semana, nós tivemos reunião de presbitério e foi definido um novo local para a igreja. Nós estávamos orando por isso, procurando alguns locais, e nós encontramos. E foi definido em reunião um novo local. E eu gostaria de apresentar a vocês. O fotógrafo não ajuda, mas esse é o novo local. Um local bastante amplo, grande mesmo. Nós temos aqui bastante dificuldade com questão de acessibilidade, mas ali nós temos rampa e também corrimão para facilitar, e é de fácil acesso, espaço bastante amplo mesmo. Parte de trás, claro que a gente vai dar uma reformada ainda, mudar algumas coisas. Tem um mato ali para capinar, mas eu tenho certeza que a comunidade, os irmãos, a gente vai pegar junto e isso vai ser barbado. O espaço também é bastante grande, tem churrasqueira, espaço para carros, fazer um estacionamento, também trabalhar com, desenvolver algumas atividades com a igreja, com crianças, tem espaço para isso. E esse é o objetivo, que seria o espaço de culto. Sei que pela foto ele engana um pouco, mas é bastante amplo mesmo, é bem grande. Também contém diversas salas mesmo. E isso não é, meus irmãos, tá arroz lá. Isso, meus irmãos, não é um mero conforto. Se fosse conforto, a gente permaneceria aqui, porque aqui estaria ok. Mas nós estamos mudando de local, questão de acessibilidade, mas nós queremos ser relevantes naquele bairro, coisa que nós não estamos conseguindo ser aqui onde nós estamos. Nós queremos que o Evangelho alcance mais pessoas. Eu trouxe alguns dados na reunião. Basicamente, 77%, não me recordo, 77%, 70% da população, 74%, mais ou menos isso, da população passofundense se declara católica. Claro que católico não praticante, 20 pouquinhos por cento de evangélicos e outros, de outras religiões ou sem religiões. Então nós vimos que, como igreja, nós precisamos nos mover na cidade, no bairro, no local onde nós estamos. E esse é o objetivo, que de fato nós possamos alcançar mais pessoas, que aquelas pessoas sejam alcançadas por uma igreja séria, bíblica, que conheçam de fato o Evangelho. Mas, meus irmãos, há desafios, muitos desafios, e um deles é um desafio financeiro. É uma outra realidade, outros custos, outros gastos que nós teremos. A gente já vai ter que entrar para lá fazendo uma decoração. Basicamente está pronto, o pavilhão, mas precisa fazer uma decoração, deixar pronta para culto. E vai dinheiro. Fazer missão envolve dinheiro. Talvez as pessoas pensem, mas Jesus não precisava. É mesmo?
Quem disse? Evangelho de Lucas, nós vemos que Maria Madalena financiou o ministério de Jesus. Então, nós pedimos aos irmãos a regularidade nas ofertas, nos dízimos. Não é algo, uma barganha, não é você querer algo em troca, não é isso. Mas é simplesmente quando nós somos gratos a Ele por tudo que Ele faz. Ele não nos dá saúde, Ele nos dá recursos, trabalho, uma família. Ele tem ou não tem cuidado de você? Meus irmãos, eu sei que poderia abrir aqui o microfone para quem quisesse vir falar. Quando nós ofertamos, eu sei que você já viveu isso. Milagres vindos do Senhor. Quando nós falamos também em ídolos, o bolso também é um ídolo que precisa ser combatido. E quando nós ofertamos, nós estamos dizendo a Deus: Deus, eu recebi do Senhor, eu entrego a Ti, porque eu sei que o Senhor é quem me cuida, e no próximo mês é o Senhor quem me sustentará. É um ato de confiança. E por isso, meus irmãos, vocês nos conhecem, nós não temos esse costume de ficar pedindo, não. Mas é bíblico, e Deus abençoa. Por isso, nós queremos pedir, vamos ser fiéis nas ofertas, nos dízimos, para que nós possamos, através disso também. Não, a generosidade não é somente o dinheiro, mas é o dinheiro também, mas é dedicar tempo, é dedicar serviço à comunidade, aos irmãos. Por isso nós queremos contar com vocês. Vamos pregar juntos? Amém? Vamos orar, pedindo a Deus uma abençoada semana. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós aprendemos de Ti. Aprendemos como o Senhor é misericordioso e bondoso. Mas o Senhor também não se deixa escarnecer. Queremos, Pai, Te pedir por essa semana que se inicia. Nós queremos ser missionários aonde quer que o Senhor nos coloque. Que nós possamos ser sal e luz em nosso trabalho, na faculdade, nos estudos, na escola. Que o Senhor nos use em nossos relacionamentos, para sermos intencionais, para comunicarmos a beleza que é o Teu Evangelho. Eu não posso, Senhor, depois de ter sido alcançado por tamanha graça, reservar somente para mim isso. É como saber onde tem uma mina de tesouros e eu não querer contar para ninguém. O Teu Evangelho é o maior tesouro e precisa ser compartilhado. Nos usa, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, que o Senhor o abençoe e o proteja. Que Ele, o Todo-Poderoso, olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz, a verdadeira paz que pertence somente a Ele. Uma abençoada semana a todos.